Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. João 6:47. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos neste início de semana. Que Deus abençoe a cada um de nós. Neste momento eu quero convidar o nosso mensageiro de hoje, escolhido por Deus, para nos passar a mensagem vinda do alto dos céus. Pastor Henrique, bom dia. Pastor Henrique? Bom dia. Bom dia, graça e paz. A graça é tudo bem? Amém. Então, pode orar conosco? Ok, Amém. vamos orar. Amado Senhor, nosso Deus e Pai, nossa gratidão a Ti por mais um despertar com vida, com saúde na Tua presença. Obrigado por nos conceder o privilégio de poder iniciar esse primeiro dia em Tua presença, Te buscando sabedoria do alto céu. Que o Senhor venha nos iluminar, venha conceder o Teu Espírito Santo sobre nós, para iluminar nossa mente, nos dar humildade, sabedoria. Perdoa os nossos pecados, Pai, com o poder de Cristo, com o sangue de Cristo, venha nos lavar, dar uma nova chance, uma nova vida, para viver um dia de cada vez em Tua presença. Que esse dia seja um dia de recomeço, de entender que o Senhor quer que nós nasçamos de novo, que o Senhor quer que nós renovemos a nossa experiência com o Senhor dia após dia, não importa qual a circunstância, não importa o tamanho do problema, mas o Senhor é um Deus que cuida de nós. Que a gente compreenda isso para a Tua honra e glória, e que isso vai falar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como se costuma dizer aqui, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. Vamos iniciar abrindo em primeiro o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos abrir lá em João, capítulo 3. João, capítulo 3. A gente vai ter aqui, nesse capítulo 3, um diálogo interessante entre Jesus e Nicodemos. João 3, a partir do verso 1. Então, esse diálogo a gente pode extrair muitas lições importantes para nós nesse diálogo que Jesus teve com ele. Ele começa dizendo assim no verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Eu até cheguei a abordar sobre esse tema anteriormente aqui em outras oportunidades, mas por esse ângulo eu gostaria de compartilhar com vocês que esse homem chamado Nicodemos, o nome dele significa o conquistador do povo, ou o dominador do povo. A gente sabe que nos tempos bíblicos, o nome que a pessoa recebia tinha tudo a ver com a missão que ela ia desenvolver, ou com a personalidade dela, né, com a história de vida que ela teria. Tanto é que Deus chamou muitas pessoas e mudou o nome delas. Assim como Abraão teve seu nome mudado para Abraão, assim como Jacó, que era o enganador, teve seu nome mudado para Israel, e Sara teve, né, Sarai teve o nome mudado para Sara. Deus, ele mudava o nome de acordo com o que ia acontecer ao longo da história da pessoa. E Nicodemos, que tinha um nome significado como o conquistador do povo, a família dele não tinha colocado esse nome nele por acaso, tinha colocado o nome dele como Nicodemos porque ele realmente era uma pessoa influente, uma família de muita influência na sociedade. Tanto é que aqui fala que ele era um dos principais dos judeus. Ele fazia parte de um grupo seleto de escribas, estudiosos, de pessoas que entendiam da Bíblia, da palavra, dedicados no templo. E aqui fala que ele era um dos principais, ou seja, fazia parte da elite, tinha conhecimento, ele era líder religioso,
sabia sobre o Messias, estudava sobre o Messias, era exemplo para o povo. Só que aqui fala que ele de noite foi conversar com Jesus, no verso 2. Olha que interessante esse verso 2. Ele diz que de noite ele foi conversar com Jesus. Por que ele foi à noite? Sendo que naquela época eles tinham até o costume de deitar mais cedo, né? Quando o sol se punha, eles já se recolhiam nas suas casas. Se ele foi à noite conversar com Jesus, é porque de alguma forma ele não queria ser visto. Se ele fosse visto conversando com Jesus, que para os líderes religiosos era um agitador, um nazareno, uma pessoa que veio de uma... como é que pode esse que veio de uma classe humilde lá de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Então, se ele fosse visto conversando com Jesus, seria algo ruim para a reputação dele. Poderia até causar problemas lá no meio do sinédrio, no meio dos colegas dele. Eles iam falar assim, lá, Nicodemos, um homem tão estudado, líder entre nós, tão formado aqui nas nossas faculdades aqui teológicas, a conversar com Jesus, está lá se orientando, né, sentado aos pés de Jesus para aprender sobre ele. O que esse Jesus tem para ensinar? Que líder é esse? Seria algo constrangedor e seria algo vergonhoso para ele, no contexto, né, que ele estava vivendo ali, onde os líderes não aceitavam Jesus. Os líderes judeus achavam que Jesus era um impostor, ou eles não queriam entender, né? Eles se faziam de ignorantes ali, se faziam de... Na verdade, eles não queriam entender todas as evidências. Tanto é que aqui no verso 2, o próprio Nicodemos fala assim, olha, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então havia um grupo entre eles lá que sabia que Jesus era alguém especial, não era uma pessoa qualquer. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Tudo que Jesus fazia, todos os sinais que Jesus fez, tudo que Jesus, né, ao longo do ministério, a pregação que ele fez, foram evidências claras de que ele não era alguém comum, não era um homem comum, mas era realmente enviado da parte de Deus. E o próprio Nicodemos confessou isso aqui, e ele foi até Jesus com esse passo de fé meio tímido, né? O primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui com vocês é que Nicodemos, mesmo com vergonha, mesmo com a timidez dele, mesmo assim com medo de ser visto pelos outros, mas ele foi até Jesus. Ele deu um passo até Jesus e foi encontrar com Jesus. Diferente de muitos outros que não fizeram nada, que ficaram só ignorando ou criticando Jesus. Mas ele, mesmo com vergonha, mesmo tímido, mesmo com receio dos outros colegas, mesmo cheio de dúvidas, ele foi lá e deu o passo, o primeiro passo. Talvez tenha alguém aqui hoje nos ouvindo que está assim também. Tá com vergonha, com timidez, ou a gente, quando a gente vai conhecendo a mensagem, a gente começa a ter um confronto dentro da própria família. Às vezes o próprio familiar, ele não concorda, às vezes a gente perde amizades, às vezes a gente perde influência entre amigos, e talvez tenha alguém que está passando por essa luta aqui, né, que está indo dar o primeiro passo até Jesus e está encontrando dificuldades entre os próprios líderes da igreja, por exemplo, ao você querer viver a verdade, você tem dificuldade de pessoas que ao seu redor podem te criticar. Mas faça como Nicodemos, dê o primeiro passo, vá se encontrar com Jesus, mesmo que seja com vergonha, mesmo que seja com timidez, mesmo que seja com barreiras, mas vá. E Nicodemos foi, à noite, mesmo com vergonha, mesmo com medo de ser visto, mas foi. Quando ele começou a conversar com Jesus, no verso 3, a gente tem a resposta que diz assim, ó, a isto respondeu Jesus, em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus já foi direto ao ponto com ele. Se você não nascer de novo, mudar tudo isso aí, renovar toda a sua experiência, ressignificar, reencontrar o sentido, não adianta. E aí no verso 4 ele perguntou, Nicodemos perguntou para Jesus, como é que pode um homem nascer sendo já velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ele achou que Jesus estava falando sobre nascer de novo fisicamente, né, lá na barriga da mãe. Mas respondeu Jesus, verso 5, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Verso 7. Não te admires que eu te dizer. Importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus estava falando aqui sobre o nascimento espiritual, sobre o batismo, não só o batismo na água, mas aqui fala nascer da água e do Espírito, ou seja, uma renovação completa da mente, do coração, a conversão. A pessoa que estava andando numa direção e ela entende de fato o que é seguir Jesus, ela tem esse encontro com Jesus e ela tem uma mudança na forma de pensar, na forma de viver, e isso afeta todos os aspectos da sua vida.
E Nicodemos tinha nascido em um meio religioso, tinha muitas tradições, formalismo, ele seguia aquela tradição do templo, ia para o templo, dava o seu dízimo, seguindo aquela rotina religiosa, mas ele precisava nascer de novo. Assim como eu também preciso nascer de novo, você precisa nascer de novo. Deus nos chama para uma experiência de novo nascimento. Não ir para a igreja só por uma tradição, não ler a Bíblia ou buscar, estudar só por causa de uma obrigação, uma tabela a ser cumprida, desencargo de consciência ou porque foi acostumado assim, mas realmente uma experiência verdadeira, transformadora, íntima de comunhão com Ele. E aqui Nicodemos seguia aquela tradição, mas precisava nascer de novo. E Jesus falou para ele: quem é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, se ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, é guiado, né, pelo Espírito Santo. Aí no verso 9, Nicodemos, ainda confuso, no verso 9 ele fala assim, ele pergunta para Jesus: como pode suceder isso? E então Jesus responde para ele no verso 10: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Ou seja, você é líder, você é um líder religioso, você é um mestre, você não entende sobre o novo nascimento. Jesus estava repreendendo, puxando a orelha dele aqui, né? Entre aspas. E aí ele responde completa, né, dizendo assim, ó: em verdade, eu te digo que nós dizemos o que não sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus estava se revelando aqui para ele como o Filho de Deus, dizendo assim, olha, se falamos de coisas terrenas, as lições e parábolas que eu utilizo, vocês já não estão não crendo? Você e toda a liderança religiosa não está crendo? Imagina se eu falar das coisas celestiais. E aí no verso 13 ele continua, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E no verso 14 e 15, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E aí vem a famosa frase de João 3,16, que todos nós aqui conhecemos, eu acredito, né? Eu achava que quando Jesus falou essa frase, ele estava em cima de uma montanha, declarando para uma multidão de pessoas, mas ele falou isso aqui num diálogo de um só. Entre ele e Nicodemos, ele falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Os teólogos estudiosos, né, dizem que se fosse resumir toda a mensagem da Bíblia num só verso, esse seria o verso. Se toda a Bíblia fosse queimada, se sobrasse o verso 16 de João, seria suficiente para pregar o Evangelho e a salvação das pessoas. Que resume bem o Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, o amor de Deus, a iniciativa de Deus, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus falou essas palavras aqui num diálogo de uma pessoa, né, conversando com uma pessoa, uma conversa particular com Nicodemos. Ele falou: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho amado. Eu imagino que nesse momento o Nicodemos ficou um choque aqui na mente dele. Eles acreditavam que o Messias viria com um monte de pompa, com glória, numa família rica, para conquistar né, o poder e o domínio de Israel novamente, da mão dos romanos que estavam escravizando eles. E aquela cultura toda, aquela tradição, aquela crença toda agora estava sendo confrontada, porque Jesus falou assim, ó, o Filho unigênito de Deus, que veio para salvar o mundo, está aqui diante de você. Do mesmo jeito que a serpente foi levantada no deserto, agora precisa ser levantado também. E ele começou a se revelar como Messias diante de Nicodemos ali. E agora Nicodemos estava com uma grande decisão a ser tomada. Ou ele iria continuar na tradição que ele vinha seguindo, do mesmo jeito, da mesma forma, ou ele ia dar um passo de fé para poder se assumir como um seguidor de Cristo e assumir as consequências. Porque com certeza ele ia ter perseguição, ele ia ser perseguido e criticado por isso. Todo encontro com Jesus é transformador. A segunda lição que a gente aprende aqui. É impossível você ir até Jesus, ter um encontro com ele e voltar da mesma forma. Ou você fica convicto realmente do que ele te pede, das orientações dele, você começa uma mudança, ou você acaba reconhecendo que realmente não faz parte, ou que aquele tipo de vida não vai combinar com as expectativas mundanas que a pessoa nutre no coração. Assim como, vamos colocar um exemplo aqui, o jovem rico foi se encontrar com Jesus, Jesus falou para ele que ele tinha que vender tudo que ele tinha e distribuir entre os pobres, ou seja, abrir mão dos confortos do mundo para seguir Jesus, e ele olhou, ficou triste porque ele preferia continuar na vida rica e abastada e caprichosa dele do que seguir Jesus e abrir mão de tudo isso.
teve um encontro com Jesus, mas voltou de lá com a mente totalmente triste, porque ele preferiu não abrir mão dos seus bens. Agora, Nicodemos, ele teve um encontro com Jesus e agora precisava tomar uma decisão. Jesus fala para ele, ó, o Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele continua no verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que nele não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas por meio, porque são feitas em Jesus. Então, em Deus. Ele estava dizendo aqui, quem crê no Filho de Deus não é julgado, mas o que não crê já está julgado. Era uma questão, assim, bem crucial agora para Nicodemos. Aceitar ou não Jesus como Messias. Se posicionar ou não ao lado dos seguidores de Jesus, uma vez que Nicodemos era um líder, fazia parte do Sinédrio, era da elite, e agora, se ele se posicionasse ao lado de Jesus, ele ia sofrer perseguição e poderia colocar em risco até a sua reputação, a sua vida, a sua família ali, porque aceitar Cristo como Messias era ficar contra a liderança, era ficar do lado oposto, né, dos líderes religiosos. E aí parece que acaba aí, né? O relato depois, a partir do verso 22, fala que Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia e permaneceu ali com eles e batizava. Então, parece que a história de Nicodemos ela não se completa, parece que ela acaba aí. Mas na verdade, eu fiquei procurando, buscando, onde é que continua falando sobre Nicodemos aqui? E você vai buscando, buscando, quando você vai lá na frente, no capítulo 7 de João, você vê Nicodemos aparecer na história mais uma vez. Você deve se perguntar, mas e aí, como foi? Ele encontrou com Jesus, conversou com Jesus, Jesus confrontou ele, falou que ele tinha que nascer de novo, falou que ele tinha que acreditar e aceitar o Filho de Deus, mas e aí, qual foi a decisão de Nicodemos? E como ele se posicionou? Ele parece sumir da história. Aí em João capítulo 7, a partir do verso 45, a gente vai ver aparecer ele na história de novo. João 7, verso 45 em diante. O ódio que os líderes religiosos tinham de Jesus era tão grande. A, a elite daquela época não queria perder seus privilégios, não queria perder o conforto de ser chamado de mestre, a tradição que eles tinham, né? E alguém, era estranho para eles a ideia de que alguém tão simples, tão humilde, vindo de uma cidade tão simples, era um líder que conhecia tanto sobre a palavra de Deus, que curava, fazia sinais. Eles tinham uma, uma grande aversão a Jesus. E eles mandavam até guardas para prender Jesus. Nessa ocasião aqui, eles enviaram guardas para prender Jesus. E os guardas foram até lá com as correntes, né, para prender Jesus, com as armas. Aí no verso 45 fala assim: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Ou seja, cadê o homem? Vocês não trouxeram Jesus por quê? Verso 46. Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram, pois, os fariseus: será que também vocês foram enganados? Os soldados foram buscar Jesus e voltaram assim, maravilhados com o que Jesus tinha ensinado, né, com o que eles tinham ouvido. Até os guardas, imagina essa cena, eles chegando lá com aquelas correntes e vendo Jesus falando, ficaram maravilhados com a palavra de Jesus. E aí eles voltaram sem Jesus, né? Não viram motivo para prender Jesus, o homem com a fala, né, divina, trazendo uma fonte de água viva que renovava o coração deles. Aí eles falaram, jamais alguém falou como aquele homem. Para a gente ter uma ideia aqui agora, soldados pagãos, né, que eram, provavelmente era uma guarda romana que foi enviada lá para prender Jesus, até soldados pagãos que não tinham todo o conhecimento dos líderes, estavam com o coração mais aberto, ouvindo Jesus e falando, ninguém fala como ele. E aí, quando ele volta, os judeus, os fariseus ficam irados e falam, será que também vocês foram enganados? Vocês estão acreditando nessa história de Jesus? Verso 48, porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, esse povo aí que não sabe nada da lei, é maldito. Ou seja, eles
batendo no peito e apontando, olha aqui para nós, autoridades, líderes, vê se alguém acreditou nele, vê nós que somos exemplo, vê se alguém acreditou, se alguém creu nesse Jesus, fazendo um desafio ali, né? E quando eles falaram, quanto a este povo, essa plebe que não conhece nada da lei, ele é maldito, esse povo que está seguindo Jesus aí, é um povo que não sabe nada da lei. Só que quando eles falam isso ali, quando esse fariseu fala isso, no verso 50, olha quem aparece na história aí. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus. Vê que João ele deixa um detalhe bem interessante. Ó. Aquele Nicodemos, um deles, um dos principais, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvir e saber o que ele fez? Ou seja, o Nicodemos levanta agora dando um segundo passo. Na primeira vez ele tinha dado um passo meio tímido, meio no escuro ali à noite, com medo de ser visto. Agora, nesse segundo passo, ele já levanta no meio dos fariseus, no meio dos líderes, ele se levanta. Imagino que no coração dele ficou aquela adrenalina, né? O coração batendo forte, respirou ofegante, porque ao fazer isso ele estava dando um passo de muita coragem. Ele seria agora criticado, ele seria é, perseguido, e ele se colocaria numa listinha negra agora. A partir de agora, ele seria visado como alguém que estava se simpatizando com Jesus. Tanto é que quando ele fala, acaso a nossa lei julga algum homem sem antes primeiro ouvi-lo? Vocês ouviram o que ele está dizendo, o que ele está pregando? Vocês pararam para ouvir o que Jesus está dizendo? E aí, olha a resposta que ele obteve. Assim que ele fala isso, os fariseus respondem, verso 52. Dar-se-á o caso que você também é da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Então, ele teve uma resposta imediata. Falaram assim, você também, Nicodemos? Você também é da Galileia? Você é desse povo lá? Examine e verás que de lá não se levanta profeta. Não tiveram nem o trabalho, nem se deram o trabalho de pesquisar, investigar mais sobre Jesus, saber suas origens, ver que ele tinha nascido em Belém, que ele cumpria todos os requisitos da profecia messiânica. Simplesmente preferiram ignorar, preferiram fechar os olhos para isso, e Nicodemos, diferente desses líderes, começou a entender que realmente Jesus estava do lado da verdade. Jesus é a verdade. O que ele pregava era diferente, não era um homem comum. E alguns ali também, depois a gente vai ver mais à frente, que tinha alguns ali também que começaram a entender isso, mas pouco a pouco, ainda com receio, com medo, dando alguns passos meio titubeantes, mas foram se encaminhando. E Nicodemos aqui, nessa passagem, ele está demonstrando que ele está aceitando Jesus, que ele está estudando sobre Jesus, que ele está conhecendo mais sobre Jesus, dizendo, a gente não pode julgar um homem sem antes conhecer o que ele tem a dizer. A gente não pode julgar ele sem primeiro buscar compreender o que ele está ensinando, qual que é a mensagem dele. Ou seja, é errado a gente simplesmente julgar assim, falar que ele não é Messias, sem primeiro entender e conhecer a mensagem dele. E aí, a partir desse momento, ele começou a ser perseguido, ele começou a ser é, até ridicularizado por alguns. Quando você lê os relatos da irmã White sobre essa parte, o comentário dela sobre essa parte, ela fala que Nicodemos começou a abrir no seu coração a semente da palavra, ele começou a permitir que tudo que ele tinha conversado com Jesus realmente fosse aceito. Aqui ele deu um passo aceitando Jesus. Mesmo que no começo ele foi à noite, meio com vergonha, meio tímido, mas aqui ele já estava se posicionando para dizer: eu estou estudando, eu estou conhecendo mais sobre Jesus, eu quero entender melhor, né, a mensagem que ele ensina. E aí parece que, se você vê aí, parece que o relato termina por aí também, né? Não se fala mais sobre o que aconteceu aí depois, mas eles continuaram tentando prender Jesus por vários momentos. Você vai ver ao longo de João, Evangelho de João, João 8, depois lá em João 10, quando ele ressuscita Lázaro, eles armam um plano para matar Jesus. Os fariseus e os líderes ficaram constantemente tentando acabar com Jesus e o ministério de Jesus, incomodavam muito eles, né, o estilo simples, humilde, o contraste entre a humildade de Jesus, o jeito simples dele falar, de pregar, a aceitação que ele tinha, né, com as pessoas, ele não fazia acepção de pessoas. Enquanto isso, do lado dos fariseus, imperava o orgulho, imperava aquela exaltação de que era melhor do que os outros, porque conhecia mais do que os outros, porque tinham acesso à lei, os outros não. E esse orgulho espiritual, esse orgulho religioso só levava eles para mais distante de Deus, enquanto Jesus, com toda a humildade, ia ensinando com amor, com carinho, com simplicidade. E eles tentando destruir Jesus, a gente conhece a história, a gente sabe que eles foram maquinando meios de tentar matar Jesus. Chegou o momento, chegou a hora em que o Pai permitiu que Jesus fosse, né, Jesus também se entregou ali no Getsemane, ele foi preso, foi levado, foi julgado injustamente. Eu vou acelerar um pouco aqui a história por causa do tempo,
Mas a gente conhece a história que ele foi preso, foi julgado injustamente, né? Condenaram ele ali, levaram ele às pressas para um julgamento na madrugada, algo totalmente fora do, do correto, né? Não era o procedimento padrão. E aí ele foi julgado e foi morto. Depois que ele morreu, agora aparece mais uma vez na história aqui Nicodemos. E agora a gente pode ver que esse terceiro momento já é um momento de declaração dele de que ele realmente acreditava em Jesus. Para vocês terem uma ideia, primeiro Nicodemos apareceu lá em João 3, meio tímido à noite, né, meio com receio ainda de ser visto. Depois ele se levanta no meio dos colegas, dos líderes, e fala que a gente precisa primeiro conhecer antes de julgar. Ou seja, ele fez uma defesa de Jesus. E agora, se você pegar João capítulo 19, verso 38 e 39, você vê aí uma declaração muito bonita de amor e de fé que Nicodemos fez. João 19, 38 e 39. Lá no capítulo 19 de João, verso 38 fala assim, olha, depois disso, ou seja, depois da morte de Jesus, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que ele tinha dos judeus, ou seja, ele tinha receio, medo, né? Mais um aqui que era líder também, ó, era um dos principais, mas ele era discípulo meio que oculto ainda, porque ele tinha medo dos judeus. Então, ele rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilato permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Agora, verso 39, o que é que diz? E também Nicodemos, olha quem aparece na história de novo, é o Nicodemos aparecendo. Nicodemos. E para não restar dúvida de que era o mesmo Nicodemos, aí o João, interessante como é que o evangelho de João aqui foi tão claro, ele até colocou esse detalhe. Ó. Também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, ou seja, aquele mesmo Nicodemos que foi conversar com Jesus à noite, meio tímido, meio com medo ainda, com receio, com vergonha, aquele Nicodemos foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. O verso 39 aí de João 19 fala que ele levou 100 libras para poder embalsamar Jesus, um composto de mirra e aloés. Mirra e aloés era realmente um composto, um unguento muito precioso, muito caro. Era usado para sepultamento de pessoas ricas, né? E uma quantidade dessa de 100 libras, convertendo para nossa medida atual, dá em torno de 30 litros ou 30 quilos, né, de especiarias. Ele foi levando 30 litros de especiarias. Isso era suficiente para embalsamar o corpo de 200 pessoas. Então era possível embalsamar 200 pessoas com essa quantidade que ele levou. Aí você deve se perguntar por que que Nicodemos levou essa quantidade exagerada? Por que que ele levou tanto, né, tanto perfume assim, tanta especiaria assim? Se você fizer uma pesquisa sobre os costumes daquela época, era muito comum para honrar uma grande autoridade, um rei, um imperador, né, uma autoridade reconhecida, as pessoas levavam, né, os ricos levavam uma quantidade maior para poder honrar o sepultamento de um rei. E quando Nicodemos leva essa quantidade de 30 litros de especiarias, ele está reconhecendo Jesus como rei, rei dos reis, né? Não um rei comum, mas rei dos reis. E quando levava-se uma quantidade para um rei, levava-se uma quantidade um pouco menor, não levava-se tanto, né? Mesmo que era uma quantidade maior, mas ele levou além, mais do que era levado para os reis da terra. Ou seja, reconheceu Jesus como rei dos reis, alguém incomum. Ali se tratava do sepultamento de alguém incomum, não era uma pessoa qualquer, não era um líder qualquer, não era um rei qualquer, mas era o rei dos reis, o Messias. Quando Nicodemos faz isso, ele está dando um passo dizendo assim, olha, eu vou usar os meus dons, eu vou usar os meus talentos, eu vou usar a minha influência para realmente pregar sobre o reino de Deus, para divulgar e financiar o evangelho. Tanto é que, se você ler o comentário, né, no livro O Desejar de Todas as Nações, ela fala assim que Nicodemos se tornou um dos principais financiadores do evangelho e começou a propagar o evangelho, a mensagem de Cristo entre os líderes, e por onde ele ia, ele falava de Jesus. E muitos dos principais sacerdotes, muitos dos líderes que vieram a crer e conhecer sobre Jesus, conheceram a mensagem através do testemunho de Nicodemos. Uma história bonita, mas que fica nos bastidores, né? Uma história muito linda de conversão, que fica nos bastidores. São poucos os versos, pouquinhas passagens que falam sobre Nicodemos, mas a gente pode, estudando aqui, pegar essas pérolas e ver que ele teve um encontro transformador com Jesus. Em João 3, primeiro passo, meio com receio, meio tímido,
com vergonha, com medo de ser notado. Já em João 7, ele dá um passo de fé e se posiciona, se levanta defendendo Jesus, né, mostrando diante dos colegas que ele estava estudando e conhecendo sobre Jesus. E depois, aqui em João 19, ele vem trazendo uma quantidade absurda de unguento, reconhecendo e dizendo: Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é alguém que eu reconheço como autoridade na minha vida. E aí, a partir daí, ele se tornou um grande seguidor de Cristo, levando a mensagem, financiando o evangelho através dos seus bens. É óbvio que ele foi perseguido, ele foi muito criticado, perdeu a sua influência. Assim como os outros apóstolos, ele foi muito perseguido, assim como Paulo também, que era um dos líderes, né? Há um estudo teológico que aponta que um dos principais responsáveis para que a mensagem chegasse entre os fariseus, inclusive entre o meio que Paulo vivia ali, né? Gamaliel e os demais líderes, foi através do testemunho do Nicodemos. Foi uma grande oportunidade. Deus pregou-se, Deus ensinou aqueles homens através do testemunho de Nicodemos. E muitos, se você pegar o livro de Atos, fala que muitos sacerdotes e muitos líderes vieram a crer em Jesus. E Nicodemos estava lá dentro pregando e anunciando, mesmo abrindo mão dos seus privilégios, mesmo sabendo que seria perseguido e criticado. Ele investiu os seus dons, ele investiu o que ele tinha, os seus bens, os seus recursos na missão. E aí a gente pode ver aqui, nesta manhã, um exemplo claro de alguém que deu um primeiro passo com vergonha e com timidez, mas que depois foi amadurecendo, né? Depois do encontro com Jesus, permitiu o coração ser aberto e foi sendo transformado, permitiu que a semente do evangelho crescesse no seu coração. E se você talvez se sente desanimado, se sente perseguido pela família, se tem alguém na sua família ou na igreja que às vezes reclama ou critica você por você estar vivendo uma mensagem que você recebeu de Deus na Bíblia, às vezes Deus te mostrou uma mensagem, Jesus te mostrou um encontro transformador que você precisa ter e você está querendo colocar isso em prática, querendo viver essa mensagem, e você às vezes é criticado por isso. Lembre de Nicodemos, dê o primeiro passo, nem que seja um passo de timidez, um passo ainda tímido, né? O primeiro passo ali, igual ele foi à noite conversar com Jesus, mas ele deu o primeiro passo e a vida dele foi transformada e ele veio a se tornar um dos principais seguidores de Cristo, financiando a obra de Jesus. Se tem alguém aqui passando por isso, enfrentando perseguição, se tem alguém enfrentando alguma luta por estar aceitando a Cristo, aceitando a mensagem de Cristo e sendo perseguido até pelos líderes da igreja, sendo perseguido até, quem sabe, por alguma situação familiar, lembre, ao lado de Jesus, você vai até sofrer, você pode até ser perseguido, mas ao lado dele você tem um reino eterno. Você não está seguindo uma pessoa qualquer, você não está seguindo uma religião qualquer, mas você está seguindo a palavra de Deus, seguindo a Cristo, que é o Rei dos Reis, seguindo a Jesus, que é a razão do nosso existir. E com certeza, quando Cristo voltar, a recompensa é eterna, assim como ele falou. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A recompensa mais valiosa, mais preciosa, vida eterna com Jesus Cristo. Essa vale a pena. Nicodemos entendeu isso, abriu mão de tudo, se entregou por completo. E Jesus também tem esse convite para você nessa manhã. Se entregue por completo a Jesus. Não importa a perseguição que você vai enfrentar, não importa a barreira que você vai enfrentar, não importa os problemas que você vai passar, mas Jesus ao seu lado vai te dar a vitória. E você vai ser mais que vencedor, não por suas forças, mas pela força de Cristo, que é o nosso Redentor, é o que nos chama e que nos dá a garantia da vitória. Amém? Quero fazer uma oração com vocês agora. Aqueles que puderem se ajoelhar e fazer uma oração comigo, a gente vai ajoelhar e fazer uma oração. Quem não puder se ajoelhar, assim como eu estiver, mas se concentre, feche seus olhos, abra o coração. Amado Deus, bondoso Senhor, muito obrigado, Pai, por essa mensagem. A palavra de Deus nos mostra, a tua palavra nos mostra que todo encontro com Jesus é transformador. Mesmo que a gente vai com o primeiro passo meio duvidoso, meio tímido, igual Nicodemos deu aquele passo à noite, com medo de ser visto, mas ele teve um encontro transformador porque ele ouviu as palavras de vida eterna dos lábios de Jesus. Jesus disse para ele: todo aquele que crê em Jesus não pereça, não vai perecer, mas vai ter vida eterna. E ele deu outros passos, depois se levantou, defendeu, e depois ele foi lá no sepultamento reconhecendo Jesus como rei, levando ungüentos, reconhecendo Jesus como autoridade. E a mensageira do Senhor disse que depois ele passou a financiar a obra, passou a pregar a mensagem de Cristo, se tornou um dos grandes seguidores de Cristo entre os líderes
E assim, ó Deus, houve transformação. Ele entendeu que era nascer de novo e ele teve a conversão, nasceu de novo. Nós precisamos, nós clamamos a Ti, que o Senhor venha nos fazer nascer de novo, nos conceda o privilégio do novo nascimento, nos dê a graça, Senhor, o perdão, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, limpar nossa mente e o nosso coração, nos lavar com o sangue de Cristo, nos ajudar a nascer de novo da água e do Espírito. Assim como Nicodemos nasceu de novo, que o Senhor venha nos ensinar a nascer de novo, venha renovar em nós a nossa fé, que a gente não perca a esperança, não importa o que aconteça, não importa quão longe tenhamos ido, Pai, não importa o que tenha acontecido, a sua graça é maior para nos alcançar. O Senhor nos perdoa de todo o pecado, toda a impureza e nos dá uma nova vida. Eu te rogo, Pai, nós clamamos a Ti, nos perdoa, nós somos indignos, Pai, nós somos pecadores falhos, cheios de pecados e erros, mas nós podemos ter a certeza que ao olhar para Cristo, que é o nosso Salvador, olhar para Cristo, que é a garantia da nossa salvação, há graça suficiente, há perdão suficiente, há muito mais graça e perdão em Cristo do que pecado em nós. O Senhor pode nos transformar, nos restaurar, nos dar uma nova experiência, uma nova chance. É isso que nós te clamamos nesta manhã, sobre a vida de cada um aqui. De maneira especial, se há alguém, ó Pai, que está passando por uma luta, uma perseguição, sendo criticado por causa de falhas, por causa de situações que tenha cometido no passado e agora a pessoa está tentando renovar a sua fé em Cristo, tentando caminhar, e aí o inimigo fica usando pessoas para acusar. Que o Senhor repreenda todo o mal, joga por terra toda a obra do inimigo. O Senhor dê a força, dê a vitória, Senhor, para essa pessoa, para esse irmão, para essa irmã que está enfrentando lutas, que não olhe para as críticas das pessoas, que não olhe para a crítica de liderança, que não olhe para a perseguição, mas olhe somente para Jesus e continue avançando, ó Pai, sabendo que o teu reino é um lugar para pecadores redimidos que tiveram um encontro transformador com Jesus. Nada nem ninguém pode nos tirar essa bênção se nós confiarmos e abraçarmos a Cristo como nosso Salvador pessoal. Dá-nos um espírito de obediência, dá-nos um espírito de mansidão e de bondade e de amor. Que o Senhor nos dê uma ótima semana na Tua presença. E que assim como Nicodemos nasceu de novo, o Senhor venha nos fazer nascer de novo em Tua presença. Hoje e cada dia da nossa vida, até a Tua volta, para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos e tenham uma ótima semana e um ótimo dia. Amém. Muito obrigada. Continuando a oração, quem gostaria de orar, por favor, levanta a mão. Peço para mais 2 pessoas fazer a oração. Terezinha, muito obrigada. Alguém mais gostaria? Ana Maria, muito obrigada. Oremos então. Maravilhoso Deus e eterno Pai, ó Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu despertar-nos nesta manhã. Nós agradecemos ao Senhor pelo poder que o Senhor tem dado, Pai, aos dirigentes desta sala, de estar toda manhã abrindo esta sala e fazendo acontecer esse culto virtual, Pai, da qual tem tanto nos fortalecido, nos ajudado e nos unido. Muito obrigada, Pai. Quero colocar toda a liderança dessa sala em tuas mãos, as pessoas, Pai, que tão bondosamente têm se prontificado, Pai, a acordar cedo, está sempre no horário certo, Pai, abrindo essa sala, dando prosseguimento. Muito obrigada. Eu quero pedir que abençoe, Pai. O Senhor sabe quais são as necessidades, quais são as lutas, quais são a aprovação de cada uma delas. Eu peço que as fortalece, as ajuda. Quero colocar em tuas mãos cada pessoa aqui, Pai, que está nessa sala nessa manhã, cada lar representado. Cada um de nós, Pai, temos uma luta, temos uma aprovação, somos tentados de uma maneira, tem uma luta individual. Eu peço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, fortalece a cada um de nós, dá-nos vitória em todas as nossas batalhas. Pai querido, Pai santo, eu quero pedir ao Senhor também pelo pastor Henrique, tome em tuas mãos. Neste momento ele foi grandemente usado pelo Senhor. O Senhor sabe quais são as batalhas, quais são as provações dele. Toma em tuas mãos, abençoa o ministério dele, Pai. Abençoa, Pai, todos os planos, todos os projetos. Abençoa a vida dele, Pai. Usa poderosamente, continua usando como o Senhor tem usado até aqui.
Pai querido, eu quero clamar ao Senhor que batiza-nos com o teu Santo Espírito. Derrama sobre nós o nosso objetivo, Pai, é buscar o Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Senhor para nós testemunharmos. Oh Deus, nessa mensagem que o pastor Henrique pregou, a gente vendo, Pai, assim, a história de Nicodemo, a gente vê o amor do Senhor, um homem rico, um homem, Senhor Deus, de influência, mas que não quis abertamente testemunhar, professar que estava seguindo o Senhor, mas o Senhor não recriminou, o Senhor aceitou, e ele foi, Senhor Deus, e a gente vê, ele continuou de uma forma secreta, mas sendo usado pelo Senhor, amando o Senhor e servindo o Senhor. Nos ajuda também, Pai. Cada um de nós, como muitos de nós, às vezes temos vergonha de falar, de manifestar, mas o Senhor nos usa, nos aceita, nos dá o teu poder, nos dá, Senhor Deus, a coragem para nós podermos testemunhar, dá-nos o teu poder, como nós carecemos do poder do Senhor, para que nós possamos, Senhor Deus, falar ousadamente, destemidamente, Senhor Deus, sem medo, sem vergonha, nos batiza, Pai, nós carecemos para isso do poder do Senhor, do batismo do Espírito Santo, nos reveste o teu poder, Pai eterno, nós te pedimos e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Ana Maria? Seu microfone está fechado. Desculpa, verdade. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias e honras seja dado ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui estamos, Senhor Deus, na escola de Jesus Cristo, agradecendo pela bondade do Espírito Santo a continuar nos ensinando as coisas grandes que nós precisamos aprender do Senhor. Obrigada, Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, pela certeza de que no mundo que vivemos tem muitos Nicodemos secretamente esperando a breve volta de Jesus ou o tempo certo para manifestar a sua adoração. Pai querido, sabemos que o Senhor mandou que saiamos para pregar o evangelho em todo o mundo, de todas as maneiras, que for em caminho à verdade, que leve as pessoas à verdade que liberta, à verdade que restaura. E nesse momento, Pai, nós temos visto no relato de Nicodemos que ele ficou secretamente seguindo a Jesus até o momento de começar a se declarar. Quando ele comprou, meu Pai, esse aroma em quantidade, declarando que o Senhor era o rei do seu coração, ele completamente declarou que ele era teu. Querido Deus, existe no mundo muitos Nicodemos secretamente, que logo, breve, muito em breve, começarão a se declarar o Rei dos Reis como seu Senhor. Pai Santo e Justo, ajuda-nos a renascer a cada manhã, com a certeza de que somos batizadas pelo Espírito Santo, mas que precisamos buscar mais e mais além do que temos ido para poder completar esse batismo em nossa vida, não por nós mesmos, Pai, mas pela pessoa de Jesus, aquele que nós estamos seguindo de perto, porque ele é o nosso irmão mais velho, ele é o nosso advogado, ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós ao lado do Pai. Pai bondoso e amado, obrigado por essa reflexão, obrigado por essa mensagem, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela sua grandiosa misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado pelas vitórias, Espírito Santo, que o Senhor tem nos dado de levantar pela madrugada para estar buscando-se em primeiro lugar na nossa vida, para que possamos estar prontos para dizer ao mundo a quem pertencemos. Obrigado por essas mulheres de Deus, esses homens de Deus, escolhidos pelo Espírito Santo, que têm despertado as madrugadas para buscar, para cavar esse grande tesouro, para que assim possamos ser alimentados por essa palavra tão especial e de vida. Fica conosco, obrigado pela vida do pastor Henrique, que o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que o Espírito Santo venha lhe enriquecer com mais profundidade
desse conhecimento que provém de ti, Espírito de Deus. E assim, Pai, possamos aprender do Espírito e com ele muitos outros que têm vindo a essa sala, para que possamos a cada dia, a cada hora, momento e segundo, renascer em Cristo Jesus. Obrigado pela vida de Lígia. Obrigado pela vida de Cesiane, Senhor, essa mulher de Deus que tem levantado grandes profetas, grandes missionários para comissionar a tua obra em todos os lugares aonde tem uma ovelha do Senhor. Fica conosco, nos dê a tua paz e o conhecimento profundo da tua palavra a cada dia. Essa é a minha oração na presença de Jesus. Amém. Amém. Muda meu coração, falo fiel a ti. Muda meu coração, quero estar em ti. Tu és o oleiro e o barro eu sou. Faz-me de novo, eu te peço, ó Pai. Muda meu coração, falo fiel a ti. Muda meu coração, quero estar em ti. Muda meu coração, falo fiel a ti. Muda meu coração, quero estar em ti. Tu és o oleiro e o barro eu sou. Faz-me de novo, eu te peço, ó Pai. Muda meu coração, falo fiel a ti. Muda meu coração, quero estar em ti. Amém. 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 Agora abrindo para as considerações, né, Rutinha? Vamos então. É com você. Então, bom dia a todos. Quem desejar nesse momento, pode ficar à vontade para falar o que o Espírito Santo falou no seu coração através da mensagem. Esse é o momento. Alguém gostaria de falar, de compartilhar? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda, pode falar.
de acordo com o que a gente ouviu agora de manhã, através do pastor Henrique, em relação a esse encontro de Nicodemos com o Senhor. Muitas das Consegue vezes, falar um pouquinho mais perto do microfone? Por favor, Ana Maria. pois não. Está muito baixinho. Eu estou falando aqui no seguinte, que, de acordo com o que o pastor Henrique falou dentro da palavra agora de manhã, a gente pode ver que esse encontro de Nicodemos com Jesus à noite é algo assim que chama muito a atenção quando a gente lê esse verso. Porque Jesus estava pregando durante o tempo todo, durante o dia, mas eu creio que Nicodemos ele foi conhecendo aos poucos para adquirir confiança até chegar perto de Jesus. E quando ele chegou cheio de interrogação, cheio de perguntas sem resposta, na qual ele não tinha resposta para essas perguntas. E ele tinha que procurar a resposta naquela pessoa que ele estava visualizando de longe os comentários, observando o comportamento de Jesus e tal. Até chegou o momento que ele tomou essa coragem e foi até Jesus, como a gente vê o relato dentro da palavra, e como o pastor falou claramente. Ele foi à noite. E ele tinha muitas perguntas. A gente viu aqui no relato bíblico que ele tinha muitas perguntas realmente que não tinha resposta. E essas respostas ele foi encontrando em Jesus. No mundo que a gente vive hoje, tem muitas pessoas com dúvida, com perguntas sem resposta, que essas respostas só quem tem para dar ao mundo somos nós. O remanescente de Deus que a cada dia está na escola de Jesus aprendendo com o Espírito Santo para poder levar ao mundo essas verdades, assim como Jesus falava, sem nenhum medo do que iria acontecer. Jesus sabia que a vida dele ia ser ceifada pelos pecadores, mas, no entanto, ele não temeu. Nós estamos vivendo esses dias difíceis e o mundo está gemendo, querendo saber quem é esse Jesus que tem mudado a nossa história, que tem feito diferença na nossa vida. Então, assim como Nicodemos foi a Jesus, muitos não vão poder vir a Jesus, porque Jesus está em nós. Então, nós que temos que ir até essas pessoas para falar, para declarar quem é esse Jesus, por que ele mudou a minha vida, de que forma. E a gente tem que responder, ter sabedoria dentro da palavra, ter o temor do Espírito Santo, para responder sabiamente essas perguntas que o mundo, que nos observa, assim como Nicodemos observava Jesus, quer uma resposta. E eu louvo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e todo o entendimento. O quanto Deus tem me abençoado a partir do momento que o Espírito Santo me disse, você tem que ficar aqui. E eu tenho aprendido muito, muito. Não vou dizer que eu não sei nada. Eu sou a menos que conhece esses princípios, essa sabedoria do meio de vocês. Mas eu tenho sede de aprendizado. E louvo a Deus, porque quando o Senhor me ensina através do Espírito Santo, eu vou anotando e já vou praticando, porque quando a gente pratica, fica dentro da nossa mente. Ele escreve dentro da nossa mente, porque você teve vontade de praticar. E é assim que eu tenho feito. Sempre que eu recebo uma mensagem que me edifica, o Espírito Santo me leva a edificar a outras pessoas. Então, pastor, muito obrigado por esse esclarecimento profundo, que muitas das vezes a gente só conhecia realmente a metade. Hoje nós conhecemos uma história bem ampla e muito mais profunda, e a cada dia eu tenho aprendido. Eu tenho sido um bebê que está aprendendo a dar passos mais seguros para o reino do céu. Muito obrigada, que Deus abençoe. Essa é a minha consideração. Amém. Obrigada, irmã, por compartilhar. Alguém mais gostaria de falar? Eu, Rutinha,
Bem-vinda, Lidinha. Obrigada. Na história de Nicodemos, né, como ele entrou na história de Cristo, né, e Nicodemos ele tornou-se herdeiro e co-herdeiro de Cristo, né, a partir do momento que ele reconhece Jesus, então ele é salvo. Um segundo ponto que eu queria colocar aqui é que ele dá a oferta que iria propiciar condições, né, para a ressurreição. Então, o corpo de Jesus, ele foi tratado, cuidado, né, a partir dessa oferta. Nicodemos também, ele foi eternizado, né, por essa oferta. Ele, mesmo depois de morto, né, até hoje nós falamos e lembramos dessa história, né, e isso ressalta o quão é importante, como é tão importante as nossas ofertas, né? O que damos, o que abrimos mãos do nosso uso pessoal para a obra de Cristo, né? Então, quando eu entro na história de Cristo, ou melhor, eu entro na história de Cristo quando eu tenho salvação, quando eu tenho uma aliança e quando eu tenho uma oferta no altar, abrindo mão, né, de coisas que eu poderia usar para o meu próprio egoísmo, mas eu uso para a obra da salvação, né? Então, Nicodemos, ele, ele colocou a sua marca na obra, e nós, quando colocamos a nossa marca na obra de Deus, também através das nossas ofertas, né? Então, isso ressalta realmente a importância de ofertarmos e ofertarmos de coração, porque é o reconhecimento daquilo que Jesus fez por nós, né? Então, essa oferta, ela dá satisfação, ela traz ressurreição e, e ela abre as janelas do céu e, e também dá um sentido e disposição à nossa vida. É isso, Rutinha. Amém. Amém. Eu vou compartilhar aqui um texto de uma meditação que tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Diz assim: Nicodemos fora ter com o Senhor, pensando em entrar com ele em discussão, mas Jesus expôs-lhe os princípios fundamentais da verdade. Disse a Nicodemos: não é tanto de conhecimento teórico que precisas, mas de regeneração espiritual. Não necessitas satisfazer tua curiosidade, mas ter um novo coração. Nicodemos via que a mais rígida obediência à simples letra da lei, no que respeitava à vida exterior, não poderia habilitar homem algum para entrar no reino do céu. No conceito dos homens, a sua vida fora justa e digna de honra. Em presença de Cristo, no entanto, sentia que seu coração era impuro, sua vida destituída de santidade. Ao explicar-lhe o Salvador o que dizia respeito ao novo nascimento, anelava experimentar essa mudança em si mesmo. Jesus respondeu à não formulada pergunta: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos recebeu a lição e levou-a consigo. Examinou as Escrituras de maneira nova, não para a discussão de uma teoria, mas a fim de receber vida para a alma. Começou a ver o reino de Deus ao submeter-se à direção do Espírito Santo. Durante algum tempo, Nicodemos não reconheceu publicamente a Cristo, mas observava-lhe a vida e ponderava-lhe os ensinos. Repetidamente, no conselho do Sinédrio,
frustrou os planos dos sacerdotes para o destruir. Depois da ascensão do Senhor, quando os discípulos foram dispersos pela perseguição, Nicodemos tomou ousadamente a dianteira. Empregou sua fortuna na manutenção da igreja infante, que os judeus haviam esperado que fosse extirpada com a morte de Cristo. No tempo de perigo, aquele que tão cauteloso e duvidoso fora, mostrou-se firme como a rocha, animando a fé dos discípulos e fornecendo meios para levar avante a obra do Evangelho. Foi desdenhado e perseguido pelos que lhe haviam tributado reverência em outros tempos. Tornou-se pobre em bens deste mundo. Todavia, não vacilou na fé, que tivera seu início naquela conferência noturna com Jesus. É maravilhoso o que aconteceu na vida de Nicodemos, né? E a gente vê que a transformação que aconteceu na vida dele é também a mesma transformação que Deus quer operar em cada um de nós. E a gente pode até fazer um paralelo assim, né? Porque Nicodemos, ele era um judeu, ele observava a letra da lei, e existem muitos, pode ser até nós mesmos, que somos adventistas desde muito tempo, mas falta ainda o novo nascimento, porque não é apenas o conhecimento teórico que nós precisamos de uma experiência com Jesus, que é a experiência que Nicodemos teve, onde ele foi confrontado com a verdade, que ele precisava nascer de novo. Mesmo ele que conhecia toda a lei e externamente ele praticava essa lei, mas na verdade no coração ele precisava de um novo nascimento. E esse novo nascimento é o encontro com Jesus que ele teve. É o reconhecimento de quem nós somos, miseráveis, pobres, cegos e nus, sem Jesus. E quando nós reconhecemos a nossa verdadeira condição, nós podemos aí dar o próximo passo, que é aceitar a Jesus, a justiça de Jesus, o novo nascimento que ele quer operar na nossa mente, no nosso coração. Essa mensagem de Nicodemos sempre assim falou muito ao meu coração. E que Deus possa nos ajudar a ter essa experiência a cada dia de morrer para a nossa velha natureza e nascer novamente no Espírito, nascer da água do Espírito, nascer de Jesus. Esse é o propósito que Deus tem para nós, o novo nascimento. Nós todos nós, nascemos nesse mundo de pecado com a natureza pecaminosa. Então, sem exceção nenhuma, todos nós precisamos de um novo nascimento. E nós só vamos poder ter esse novo nascimento ao nós nos encontrarmos com Jesus e sermos confrontados com a verdade, assim como Nicodemos foi. A verdade de que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas a boa nova é que nós temos um Salvador e ele vem nos ofertar o ouro, a justiça, a fé, o amor e nos dá um novo coração, que é a promessa dele para nós, né? Dar-vos-ei um novo coração, porei dentro de vós o meu espírito e tereis um novo coração. Então, essa mensagem é muito importante para nós, né? E eu oro para que o Senhor possa nos dar essa experiência nesse novo dia. A cada dia, né? Nós precisamos de um novo nascimento. A cada dia nós precisamos do batismo do Espírito Santo. A cada dia nós precisamos nascer de novo. Porque enquanto nós temos essa natureza pecaminosa, nós precisamos estar buscando o novo nascimento em Jesus. E ele promete nos dar. Alguém mais gostaria de compartilhar, de fazer alguma consideração? Rutinha,
E que diferença, né, entre o Nicodemos do capítulo 3 com o medroso, né, calculista, Sim, é que muito lindo, né, que de estava ver. procurando Jesus à noite, né, e o Nicodemos do capítulo 19, que vai, assim, ousadamente, né, com José de Arimateia, pedir a Pilatos o corpo de Jesus para lhe dar uma sepultura condigna, né? Então, não há dúvida de Sim, que Nicodemos ele tinha passado pela experiência da conversão e disso dava provas pela sua coragem e intrepidez, né? Porque ele ali houve uma mudança de 180 graus, né? Ele mudou, né? E é isso que Deus faz quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, né? E quando decidimos realmente segui-lo, ele nos dá ousadia, né, para a missão. Independente da nossa personalidade, ele vai dar ousadia, irmão. Se você hoje fica com medo, com vergonha de pregar o evangelho, se você não se sente capaz, Deus capacita os seus filhos que estão dispostos a ir avante na obra. E é assim que os verdadeiros regenerados pelo Espírito Santo, quando creem e aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Ou somos ou não somos, e se somos, damos frutos da glória de Jesus. Este foi um amém. momento, como pode dizer, de exposição pública, né? Tanto para José de Arimateia quanto para Nicodemos. Então, eles assumiram-se como discípulos e eles foram pedir o corpo de Jesus. Embalsamaram com Uhum. especiarias, né? E fizeram todo aquele momento especial, né? E envolveram em lençóis limpos de linho. Eles depositaram num sepulcro novo. Não foi em qualquer lugar, né? Eles colocaram ele num jardim, um Melhor, jardim de Arimateia, né? Pensemos então nos preços dos compostos com que eles ungiram, né, o corpo de Jesus. Eles não se pouparam nem no preço, nem na quantidade, né? E nós, o que é que nós estamos prontos a dar para Jesus? Com que expressão que nós damos conta da nossa fé no Salvador? Oremos para que todos os santos de Jesus deem testemunho vivo e eficaz, quer por palavras, quer por obras, quer pelo amor de que já pertencemos ao reino e que pela fé e pela regeneração do Espírito Santo, que nós possamos alcançar, né, o objetivo de estarmos muito em breve ao lado de Jesus. amém, Amém? amém. E é maravilhoso ver também, né, Liginha, essa mesma ação do Espírito Santo na vida de Paulo, né? Que foi transformado, na verdade era Saulo, né? Que foi transformado em Paulo, né? Eu vejo assim que é o resumo do Evangelho, né? Que é o poder de Deus para a transformação do ser humano, né? Assim como Nicodemos foi transformado, né? Pedro também foi E nos dará transformado. um novo nome, Rutinha. Amém, isso mesmo. Então, assim, há esperança para todos, né? Todos. E Jesus é a esperança, né? Basta nós olharmos para Ele, contemplarmos a Ele, aceitarmos o sacrifício dele, aceitarmos o amor dele, o perdão dele e crer, crer no poder dele para nos transformar. Que nós vamos experimentar, né? O que Nicodemos experimentou, o que Pedro experimentou, o que Paulo experimentou. E é muito lindo de ver, né? A ação do Espírito Santo trazendo uma regeneração, uma transformação do homem, né? E é como está escrito que Deus diz que ele vai fazer com que o homem se torne mais raro e mais caro do que o ouro, né? Nós sabemos que na nossa condição pecaminosa,
sem o arrependimento, sem o perdão, sem a transformação, nós somos miseráveis, nós não podemos fazer nada. Mas, através de Jesus, ele proveu, né, essa graça de nos tornar o valor que nós perdemos, né? O pecado, né, nos deteriorou e nós perdemos o valor que nós tínhamos, que era a glória de Deus. Mas Deus, ele ainda viu valor em nós, não porque nós tínhamos, mas porque Jesus ia vir, ia nos ofertar a justiça dele, né? Então, é muito maravilhoso o poder do Evangelho, né? De transformar seres humanos indignos, pecadores, miseráveis, em seres nobres que refletem o caráter de Jesus e novamente refletem a glória de Deus, que é seu caráter, e passam a ter um valor muito maior do que o ouro, né? Que Deus seja louvado por essa grande obra que Ele faz na nossa vida, no nosso coração. Alguém mais gostaria de compartilhar e fazer alguma consideração? Quem Antes sente tocado? Antes de Nicodemos ofertar, né, as suas riquezas, né, o valor material, Uhum. ele ofertou o seu coração a Deus. Amém. 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 Esse é o maior tesouro, né? Que é a mente, que é o coração. E esse tesouro pertence a Deus, duplamente, né? Primeiro pela criação, porque foi Ele que nos criou, Ele que criou a nossa mente, o nosso coração, e Ele nos comprou com um preço infinito, né? Então, nós só nos resta entregar para Ele, né? O que pertence a Ele. Exato. E nisso está a nossa felicidade, a nossa alegria, né? Porque Ele nos dá liberdade, Ele nos dá amor, nos dá alegria, nos dá vida. Ele traz tudo de bom para nós, né? E o outro, que é o inimigo, ele não. Ele quer nos prender, ele quer nos destruir. Então, só há dois senhores e nós precisamos escolher a quem nós queremos entregar o nosso coração. Amém. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Bom, enquanto alguém pensa aí, se não tiver, eu gostaria de ler as passagens que o pastor colocou aqui. João 7:45, né? Vamos ver o que aqui nos diz. João 7:45, abrindo aqui. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes, fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não os trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Respondeu-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam-lhe eles, disseram-lhes: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Aqui mostrando, né, que Nicodemos se levantou a favor de Jesus, né, para defender de certa forma, né? É isso. Que Deus É isso. possa realizar, né, essa obra nos nossos corações a cada dia. Sim, Rutinha. O pastor Henrique já se despediu, ele teve que sair. E mais alguém gostaria de falar? Bom, Então, vamos para a conclusão, né, Liginha? sim, sim. Quem gostaria de orar, por favor, levante a mão.
fazer a última oração, entregando também todos os pedidos que estão aqui no chat e também no pensamento e nos corações dos presentes. E oremos esse dia também pelo pastor Henrique, né, que gentilmente veio trazer a mensagem. E que todos tenham uma feliz semana na presença do Senhor, que possamos estar aqui nesse cantinho, nessa sala de oração, se possível todos os dias, porque isso nos fortalece, né? Estamos aqui em unidade, buscando o mesmo propósito, o mesmo objetivo, né? De recebermos poder do Espírito Santo, para que Ele nos dê ousadia, para que Ele nos levante, né? Como seu exército nesses últimos tempos. Queremos servir a Deus em espírito e em verdade. Então, quem gostaria de fazer a oração? Para a Rutinha cantar, então, o louvor final. Aparecida, muito obrigada. Bom dia, minha flor. Bom dia. Oremos. Senhor nosso Deus, soberano Pai, Tu és o Deus da misericórdia, do amor, da paciência. E Tu és aquele Deus, Pai querido, que está sempre correndo atrás de nós, suplicando, pedindo, para que olhemos para o Senhor. O Senhor tem falado na Tua palavra, este é o caminho, andai por ele. Está escrito em Isaías. O Senhor falou para nós. E nós nessa sala, Senhor, todos os dias, o Senhor tem mostrado para nós o caminho, o lugar onde nós temos que andar, a porta onde nós temos que entrar. E aqui estamos, Senhor Jesus. Nos ajude, Pai querido, ter essa mesma coragem que Nicodemos teve, né, de ir ao Senhor, de mesmo à noite, mas ele foi, que nós possamos ir e ter o Senhor nos ajudar, né, através da pessoa do Espírito Santo, a cada dia nós nascermos de novo, Pai. A cada dia deixando de lado um pecado, alguma coisa que tem entristecido o Senhor, mas nós conhecemos a Tua misericórdia, Pai. Mas que o Senhor nos ajude a nascer a cada dia. Esse dia que o Senhor nos deu hoje, nos ajude, Senhor, a cada minuto de nossa vida, no percurso desse dia, a estar lembrando do Senhor, meditando nessa palavra que nós ouvimos, para que assim nós não venhamos pecar contra Ti. Porque sabemos, Senhor, que nós só conseguimos não pecar contra Ti é quando a Tua palavra, Senhor, estamos meditando 24 horas, mas mesmo assim a nossa mente, às vezes ela escapole e nós pecamos contra Ti. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos estado conosco e nos ajudando. Nesse momento, mais uma vez, eu entrego cada um dessa sala, o pastor que passou a mensagem, né, cada família representada, cada pessoa doente que estiver nos familiares, pessoas no vício, que desde já, Pai querido, eu quero entregar nas Tuas mãos. Liberta, Senhor, todos aqueles que estão sendo, né, estão amarrados agora na corrente do inimigo, como a filha do meu esposo no vício, que o Senhor visita nesse momento, Pai. Dê a libertação, o Senhor tem o poder de tirar esse espírito de vício das drogas, né, da prostituição, que o Senhor envolve agora nesse momento cada uma das pessoas que tem esse vício, que tem esse espírito maligno na vida, Pai. O Senhor é o libertador, o Senhor é o mantenedor. Portanto, eu te suplico nessa manhã, nos ajude. Eu sei que tem pais, tem mãe nessa sala, que tem algum problema, que necessita de ser liberto. E a nós mesmos, Senhor, nos ajude. Mais uma vez, eu quero entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Abençoe a Irani, onde ela estiver, a Cesiane,
a irmã Belinha, né? Todos nós, que o Espírito Santo de Deus possa nos abraçar e que nós continuamos, Senhor Jesus, juntinho, mentalmente, no coração, meditando nessa palavra. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível, o disse Jesus, importa renascer. Vós, filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com muito eterno amor. Ouvi que o Senhor nunca cessa em dizer, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível, o disse Jesus, importa renascer. Ó vós que no santo descanso de Deus quereis ter entrada e viver com os seus, deveis a palavra de Cristo atender, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível, o disse Jesus, importa renascer. Amém. Amém. Uma feliz semana a todos. Obrigada, Rutinha, Terezinha, Aparecida, a Delma, Pastor André, Ana Maria, a outra Ana Maria, Antônia, Beluxa, Conceição, Dalvani, Nice, Terezinha, Maria Sueli e a todos quantos estiveram aqui presentes, né? Oremos uns pelos outros e até amanhã, para a honra e glória do Senhor. Até amanhã, Lidinha. Bom dia para todos. Bom dia, até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Bom dia, até amanhã. O Espírito Santo de Deus esteja conosco durante esse dia. Amém? Amém. Amém. Bom dia, queridas. Lidinha, você vai colocar? Não, já tá. Tá bom. Beijinho, tchau.